Eu queria começar essa palavra nessa manhã com um testemunho. Eu estava conversando com um pastor que está aqui do nosso lado, aqui, o pastor da igreja hispana, e ele estava me dando o testemunho dele, de como eles chegaram aqui, né? Ele falou que basicamente no começo de março eles estavam procurando um local para alugar e encontraram o local perfeito, que cabia no bolso deles, que era tudo que eles estavam precisando, né? E que começaram o contrato, começaram a fazer o processo que tem que fazer e tudo mais e tal. E que no dia anterior de assinar o contrato, o realtor ligou para eles e falou assim: olha, amanhã a gente assina o contrato e tudo mais. E ele falou assim: ok. Aí ele chegou em casa, falou com a esposa dele, falou: olha, você ora que eu vou estar orando também para que Deus possa confirmar, e assim a gente vai tomar a decisão. Aí ele falou que naquele momento o Senhor tirou a paz do coração deles, eles não sentiram paz. Isso era no começo de março, no ano que começou a pandemia. E 2 semanas antes de começar a pandemia, ele ligou para a pessoa e falou assim: olha, talvez o que eu vou falar você não vai entender, mas o Senhor me orientou a não assinar esse contrato agora e tudo mais e tal. Aí o realtor esse negócio aqui vai armar cilada para mim. Ele era um cristão, ele falou: não, eu posso entender o que você está falando. E depois de 2 semanas começou a pandemia e eles estavam dando um passo de fé, né? Depois de 2 semanas começou a pandemia e fechou tudo. E ele falou assim: e nós estamos aqui há praticamente 3 anos nesse local. E quando enche dá 7 pessoas, quando falta cadeira dá 7 pessoas. E o Senhor tem falado comigo o seguinte: segue em diante. Porque nós achamos que Deus somente age nas coisas grandes. Quando está bombando, Deus está no negócio. E Deus, Ele trabalha primeiro com o pequeno. Amém. Com a fidelidade. Para depois que o teu coração esteja trabalhado, moldado, Ele possa te guiar. Por que eu falo esse testemunho? Porque eu quero falar sobre isso nessa manhã. Guiados pelo Espírito excelente na Babilônia. Romanos 8:14 fala assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? São filhos de Deus. Daniel foi tirado do conforto da sua família para ser cativo na Babilônia. Mas a Babilônia não fez de Daniel um homem cativo. Mesmo longe de seus familiares, você entende o que eu estou falando? Não. Se manteve perto de Deus, obediente e sensível à vontade do Senhor. Daniel e seus amigos não permitiram que o ambiente em que viviam os influenciasse de maneira negativa. Por isso eles representam um remanescente fiel, de pessoas que são guiadas pelo Espírito Amém. Excelente. Guiados, na referência strong, ágo, significa guiar, conduzir segurando com as mãos, levar deste modo ao destino final, seguir acompanhando até algum lugar, ser liderado. Fala assim: ser guiado, é ser liderado. Lucas 4:1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, onde ele tinha sido batizado, e foi guiado ou liderado pelo mesmo Espírito no deserto. Daniel 6:3, a parte A, fala assim: então o mesmo Daniel. Por que a Bíblia fala o mesmo Daniel? Porque é o mesmo. É o mesmo Daniel. É o mesmo Daniel que quando chegou na Babilônia, ele falou assim: eu não vou me contaminar. E quando ele foi colocado em um lugar de destaque pelo rei, ele também não se contaminou. O tempo todo ele foi guiado pelo Senhor. Agora aqui é o segundo reinado. Por isso que a Bíblia fala que o mesmo Daniel. O tempo passou, mas a fidelidade de Daniel, aquela pessoa que começou
a ser guiada por Deus, ele permaneceu sendo guiada o mesmo Daniel. Então o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia o quê? Um espírito excelente. Guardadas as devidas proporções, eu queria fazer um comparativo de Daniel e Jesus. Jesus abriu mão da glória de viver como filho unigênito para viver entre nós como homem. Daniel também abriu mão de todas as regalias oferecidas pelo rei para viver uma vida simples. Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito para ser provado. Daniel também foi levado para o deserto da Babilônia para ser provado pelo Espírito excelente. Jesus nunca cometeu pecado, nem dolo se achou em sua boca. A palavra não imputa pecado algum à conduta de Daniel. Mesmo sabendo que nós sabemos que o homem ele é falho. Jesus foi ungido com o Espírito Santo e poder. Daniel foi revestido com o Espírito de excelência, recebendo revelações de sonhos e visões. Jesus em tudo foi guiado pelo Espírito Santo. Daniel, mesmo tendo grandes revelações e promoções, manteve o seu coração humilde e foi em tudo guiado por Deus. Vamos ver algumas características de alguém que é guiado pelo Espírito Santo. E o meu irmão pastor falava assim, nesse processo todo, ele pregou para mim já, eu poderia já ter ido para casa que eu fui abençoado pela vida dele. Nesse processo todo, o Senhor tem nos guiado. Aleluia. E o Senhor falava comigo, quem está te guiando, Marciano? Quem está te guiando? São os teus sentimentos? É aquilo que você está vendo? O homem de Deus, ele não anda por aquilo que... Ele anda por aquilo que ele crê. Se você crê, não há limites. Mas para mim crer, eu preciso aprender a ser guiado por Deus. Amém. Eu sempre vou estar crendo em alguma coisa. Ou eu creio em mim, nas minhas forças, nas minhas habilidades, nos meus conhecimentos, nas minhas emoções, ou eu entrego isso tudo nas mãos do Senhor e passo a crer naquele que vê todas as coisas. Amém. 2 semanas antes de assinar um contrato, Deus não revelou que viria a pandemia, mas revelou o que ele deveria fazer. É um homem guiado por Deus. Daniel foi levado para a Babilônia para ser guiado por Deus. E ele e os seus amigos. Nós estamos numa Babilônia hoje, que se o Senhor não nos guiar, misericórdia das nossas vidas. Nós precisamos ter esse entendimento. Quem está me guiando? As circunstâncias? Quem está me guiando? As dificuldades? As ameaças? E a gente vai trabalhar um pouco isso hoje. Amém? E a primeira coisa que eu quero falar é, um homem guiado pelo Espírito excelente, ele é atraído por Deus. Primeiro Deus, ele cativa o teu coração para depois ele te guiar. Não tem como Deus te guiar se o teu coração não estiver nas mãos de Deus. Por isso que Jesus fala assim, dá-me o teu coração. Porque a partir desse momento que eu conquistar o teu coração, a partir desse momento você vai começar a escutar a minha voz. Caso contrário, se você não tiver o coração de uma pessoa, essa pessoa ela vai te ouvir, mas ela não vai te ouvir. Você entende o que eu estou falando? E Jesus, com Deus é da mesma maneira. Se Deus não cativar o meu coração, eu vou ouvir a Deus, mas eu vou fazer aquilo que o meu coração se inclina para fazer. E eu falo assim, meu Deus, como eu te amo. Meu Deus, por que esse negócio não está dando certo? Meu Deus, por que isso ainda não aconteceu? Por quê? Né? Não é assim que a gente faz? É porque Deus está esperando você se alinhar àquilo que Ele tem para mim e para você. Salmo 63, verso 1 fala assim, ó Deus, meu Deus poderoso, toda manhã eu o busco. A minha alma tem sede do Senhor. Preso nessa terra seca, todo o meu ser tem sede do Senhor. Quem me dera estar quem me dera estar na sua casa para ver o seu poder e a sua glória. Meus lábios o exaltam, porque sentir o seu amor fiel e constante vale mais que a própria vida. Certamente eu louvarei durante toda a minha vida. Levantarei as minhas mãos e orarei ao Senhor, confiando em seu poder. O Senhor dará à minha alma muito mais do que ela precisa. Eu o louvarei com as minhas palavras jubilosas.
Acordo de noite, fico pensando no Senhor. Atravesso a madrugada, lembrando da sua bondade. Muitas vezes nós declaramos algo sem saber aquilo que nós estamos falando. Quando nós falamos assim que Davi é um homem segundo o coração de Deus, Davi ele era um homem segundo o coração de Deus porque primeiro Deus tinha cativado o coração dele. E isso fazia de Davi alguém que era liderado, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Sobre Davi havia o Espírito excelente. Várias pessoas no Velho Testamento, eles receberam a presença do Espírito Santo e foram guiados pelo Espírito Santo. Qual que é a diferença do Velho Testamento para o Novo Testamento? O Velho Testamento, o Espírito Santo, ele capacitava para fazer uma obra. Davi foi ungido para ser rei de Israel. Ele foi capacitado para fazer essa obra e para governar debaixo da liderança de Deus. No Novo Testamento, todos nós somos habitação do Espírito Santo de Deus. A casa que Isaías fala, não tem casa que o homem possa construir que sustente a presença de Deus. É porque essa casa não é feita por mãos humanas. Essa casa foi feita pelas mãos do próprio Deus. Você é uma casa de Deus. Você tem um proprietário. Você tem alguém que tem a tua escritura. Você é propriedade de alguém. Amém. E é isso que Davi estava falando. Você cativou meu coração, Deus. E por isso todas as manhãs eu sou atraído até a tua presença. Amém. Davi tinha o seu coração cativado por Deus, por isso foi alguém guiado por ele. Naturalmente somos atraídos pela nossa natureza. O homem espiritual é atraído pelas coisas do Espírito. Daniel recebeu por 3 anos toda a instrução da cultura dos caldeus, inclusive a religiosa. Mas nada disso mudou o seu comportamento com relação a Deus, pois ao chegar na Babilônia, ele tinha determinado que não iria deixar o seu amor esfriar. Olha só isso. A nossa natureza é revelada por aquilo que ela é atraída. Faz parte da nossa natureza. Para você ser atraído pela presença de Deus, para você ser atraído por Deus, você precisa deixar o teu coração ser cativado pelo Espírito. Caso contrário, Gálatas fala que existe uma luta entre a carne e o Espírito, o tempo todo. O Espírito quer fazer uma coisa, a carne quer fazer outra coisa. O Espírito quem você alimenta é quem você sustenta. Quem você alimenta é quem você sustenta e se fortalece para seguir em frente nessa jornada. Mateus 5:6. Felizes, bem-aventurados, as pessoas que têm fome e sede de fazer o quê? A vontade própria. É isso que está escrito aí? Naturalmente, eu e você temos sede e fome de fazer vontade própria. Justiça própria. Estabeleceu a própria vontade em tudo. Mas aqueles que têm fome e sede de Deus, eles têm fome e sede de fazer o quê? A vontade de Deus. Esses serão plenamente satisfeitos. O povo de Israel sabia o que era passar necessidade. Por um tempo no deserto eles passaram necessidades. Mas chegou a provisão. Canaã era uma terra que iria suprir de pão, de água, de leite e mel. Mas é dentro da vontade de Deus. Porque chegar em Canaã era estar dentro da vontade de Deus. E esses que buscam fazer a vontade de Deus, esses que querem fazer a vontade de Deus, esses são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Amém. Segundo lugar, uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, ela precisa entender que vai sofrer oposição. Daniel 3:12. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Esses meninos chegaram na Babilônia sendo ninguém. Na verdade, eles tinham aí um currículo, né? Porque eles foram pinçados, eles
Eles vinham de uma família real, eles eram nobres, tinham conhecimento, sabiam como se comportar, eles tinham um currículo bom. Mas não foi isso que eles apresentaram quando eles chegaram na Babilônia. E o que eles falaram é: nós não iremos nos contaminar com aquilo que está sendo oferecido. E o rei teve um sonho, ninguém sabia revelar o sonho, eles iriam matar todos os sábios da Babilônia. Essa informação chegou até Daniel, e Daniel fala: peraí, me dá um tempo para mim buscar a revelação, me dá um tempo para mim buscar a orientação de Deus, me dá um tempo para mim ser guiado por Deus nessa situação. E ele faz isso, recebe a revelação, interpreta o sonho, e a partir desse momento, ele é colocado numa posição de destaque. E quando você é colocado numa posição de destaque, filho, se prepare, porque a partir desse momento vai começar a acontecer oposição. A oposição pode ser pessoal, aquele que caminhava contigo agora está vendo alguma coisa aqui, né? Ou pode ser espiritual. Então, se você não quiser oposição, sabe o que você deve fazer? Nada. Não faça nada, não busque ser ninguém, não mexe com nada. Você não vai ter oposição. Jesus, quando ele chegou falando, o reino de Deus chegou, está sendo estabelecido, saduceus, todos os erros se levantaram contra quem? Contra Jesus. É você falar assim: vou estabelecer algo. A partir do momento que você fala, vou estabelecer algo, do teu lado se levanta a oposição, falando assim: eu vou te paralisar. É ou não é? É desse jeito, nós precisamos entender. Se nós não entendermos isso, nós nos frustramos na caminhada. Se você achar que a caminhada cristã ela é uma vida só de vitória, você vai se frustrar. Tem vitória? Todas, porque Cristo já conquistou. Amém. Mas você vai passar por oposição. Você vai sofrer resistência. Você vai ter pessoas que vão falar assim: não é bem assim que as coisas funcionam. E você precisa entender como lutar essa batalha, essa luta. Não é através do julgamento. Porque esses meninos que chegaram na Babilônia, 4 deles falaram assim: nós não iremos fazer muitas coisas. Mas os outros falaram: o quê? É a vida que eu estou perguntando a Deus há muito tempo. Viver no palácio, comer a comida do rei, vestir bem, usar tênis Nike, usar celular 14 Pro, é tudo que eu estou querendo na vida. E os meninos falaram: é de graça, give it to me, I want it. E esses meninos não julgaram aqueles que faziam o que eles não faziam. Isso me chama muita atenção. Porque quando eu faço algo que eu acho que é algo que Deus me chamou para fazer, e quando eu vejo alguém que não está fazendo aquilo que eu estou fazendo, naturalmente o que eu faço? Pode falar. Pode falar, Rosi. Critica e julga. Não é de Deus esse cara. Mas eles não agiram assim. Porque eles entendiam que as armas que iriam vencer essa batalha, elas não são carnais. 2 Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa milícia, ou da nossa luta, não são, mas são poderosas aonde? Em Deus. Para quê? Para destruir fortalezas, destruirmos raciocínios falaciosos. Muitas vezes se instala fortalezas na minha mente, fortalezas contra pessoas, fortalezas contra situações. E quando eu olho a pessoa, eu não vejo a pessoa, eu vejo uma fortaleza. Isso separa as pessoas, porque eu estou lutando com inveja, estou lutando com sentimento, estou lutando com o trauma, estou lutando com a mágoa que está dentro de mim. Esses meninos, eles podiam estar magoados com Deus e com o mundo todo. Podia ou não podia? Podia, gente. Eles tinham todos todo o direito de fazer isso, mas eles não fizeram isso, porque eles entendiam que as armas que são poderosas em Cristo Jesus são armas espirituais. Essas armas são poderosas porque são espirituais e provêm de Deus. Amém.
A igreja é frequentemente tentada a enfrentar o desafio do mundo por meio de armas carnais e armas mundanas, como a sabedoria, filosofia, psicologia humanista, atividades centradas no passatempo, que não muda a vida de ninguém. Porém, não tem como substituir as práticas básicas como a oração, fidelidade incondicional à palavra de Deus, obediência ao Espírito Santo, ter sede e fome da presença de Deus. O que atrai as pessoas até a igreja não é um bom louvor, não é um ambiente agradável. O que atrai as pessoas até a igreja é a presença de Deus. Amém. É quando a pessoa é tocada pela presença de Deus. Isso tudo pode servir? Serve, se não for o alicerce. Mas isso não pode ser o carro-chefe da igreja. O carro-chefe da igreja é a presença de Deus. Amém. E a presença de Deus não está aqui quando você chega aqui. A presença de Deus está em você. Amém. É você que traz ela para este lugar. Amém. E é você que neste lugar deve fazer esse ambiente um ambiente onde a glória de Deus seja manifestada. Amém. Mas isso é desenvolvido durante a semana. Essa presença, ela tem que acontecer durante a semana. Cedo, meu Deus, eu desperto e te busco. Cedo, meu Deus, Isaías fala assim: Deus, desperta o meu ouvido para eu poder te ouvir. Amém. E o Senhor falou uma vez, eu escuto duas, e o meu coração, e escutar a voz de Deus te dá sabedoria e conhecimento para poder sustentar aquele que está aflito, para dar uma palavra de orientação, para dar uma palavra de esperança, porque isso é que faz toda a diferença. Aleluia. Amém? Amém? Terceiro lugar, quem é guiado pelo Espírito se torna um embaixador de Deus. Daniel 6,3. Então o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei pensava em colocá-lo sobre todo o seu reino. Daniel, por ter um espírito excelente, integridade, sabedoria e revelação, foi colocado em uma posição de liderança. Mas ele nunca usou essa posição para benefício próprio. Sempre permitiu Deus governar através dele. Foi um embaixador do reino de Deus, do reino dos céus, do reino de Deus na Babilônia. 2 Coríntios 5:20. Somos o quê? Embaixadores de Cristo. Repete aí, por favor. 1, 2, 3. Embaixadores de Cristo. Somos embaixadores de Cristo. O apóstolo Paulo está me incluindo e está te incluindo. Amém. Deus nos está usando para falar a vocês. Nós lhes imploramos, como se o próprio Cristo estivesse aqui suplicando a vocês. Aceitem o amor que Ele lhes oferece. Reconciliem-se com Deus. A função do embaixador. O embaixador é um funcionário diplomático do grau mais elevado, que representa diplomaticamente um país junto a outro estado ou órgão internacional. O embaixador é responsável por chefiar a missão diplomática de seu país de origem e detém plenos poderes para representar a sua nação, contando com privilégios e imunidades internacionais previstos na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. Também é função do embaixador informar o governo de seu país sobre os acontecimentos da nação estrangeira e promover relações amistosas e diplomáticas, a fim de melhorar os vínculos econômicos, culturais, científicos, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. O embaixador, ele é um mediador. Ele é alguém que foi enviado do país dele para uma outra nação, para que naquela nação ele crie uma embaixada. E ele representa naquela nação, a nação de origem dele. A igreja, ela é uma embaixada. Ela foi enviada para a terra para representar os céus. Até do lado da casa do pastor Márcio tem uma igreja lá chamada embaixada, é isso mesmo. O embaixador é um construtor de pontes. Em sua missão, ele deve fazer os homens entenderem a mensagem daquele que o enviou. Imagina um embaixador que é enviado do seu país para um outro país,
com a mensagem errada. Ele queria uma guerra. Olha a importância do que nós estamos falando. O apóstolo Paulo fala assim: eu sou embaixador de Cristo, porque eu recebi a mensagem de Cristo e estou transferindo essa mensagem para vocês, para que ela possa promover paz entre vocês. Mas eu vou dizer para vocês que vocês também serão chamados embaixadores de Cristo. Por isso a mensagem tem que estar clara. A mensagem para o embaixador é preciso estar clara. O embaixador é comissionado como representante daquele que o envia, pelo que também deve ser um reflexo do mesma conduta, para que não lance uma luz adversa sobre o caráter de quem o enviou. O embaixador deve ser habilidoso para conciliar, possuidor de um espírito diplomático, porque é realmente um diplomata. Paulo enfatiza aqui a sua elevada posição de embaixador de Cristo, usando a mesma palavra que designaria os representantes do Império Romano. Um embaixador, antes de agir, recebe comissão de autoridade, que representa... um embaixador, antes de agir, recebe comissão de autoridade que representa. Um embaixador, enquanto age, atua não somente como um agente, mas igualmente como representante do seu soberano. Olha a importância do que nós estamos tratando aqui. Esses meninos, eles foram levados para a Babilônia para se tornarem embaixadores lá na Babilônia. Quando Deus queria falar, queria revelar, queria falar, queria estabelecer o reino dele, e Deus quer fazer isso o tempo todo. Amém. Na Babilônia, quem é que Deus buscava? Os embaixadores que ele tinha estabelecido lá na Babilônia. E hoje nós somos esses embaixadores. Hoje nós somos esses que carregamos a mensagem do nosso soberano. Carregamos ou não carregamos? Amém. Essa mensagem tem reconciliado, essa mensagem tem sido uma ponte para levar as pessoas ao conhecimento do nosso Deus? Porque é isso que faz toda a diferença. Quarto lugar, esses homens, depois de buscar a presença de Deus, depois de entender que eles iriam passar por oposição, mesmo passando por oposição, eles se manteram como embaixadores de Cristo. Amém. Agora, o quarto lugar, é necessário perseverar, é necessário manter a constância. Porque o embaixador, ele vai sofrer oposição. Todos recebem um embaixador bem? Nem sempre. Nem sempre. Mas, independente disso, é necessário manter a constância. Como nós estamos vivendo um momento difícil hoje. Inconstância nos relacionamentos. Primeiro, a inconstância é com Deus. Quando isso acontece, isso é um efeito dominó. Inconstância com Deus. E se fala que você consegue servir a Deus somente você na tua casa, é uma verdade, mas não é toda a verdade. Se fosse assim, para que Deus usa o apóstolo Paulo para trazer ensinamento a respeito de corpo? Você serve a Deus na tua casa, sim, porque é a tua primeira igreja, a tua primeira embaixada, mas existe um corpo onde nós precisamos nos relacionar. E é no corpo, na justa cooperação de cada parte, onde eu cresço, onde eu sou exortado, onde eu sou animado, onde eu faço parte, onde eu recebo da igreja a orientação para crescer. Só que é ensinado outra coisa. E a gente luta contra essas situações. Não é assim? E manter constância, a ser alguém constante, somente o Espírito Santo de Deus pode me fazer constante. Eu sou inconstante. Somente Deus pode me fazer constante. E manter a constância é um desafio para todos aqueles que nasceram de novo. Porque a tua jornada termina só em Cristo Jesus. Amém. Não é assim? Daniel 6,16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele a bênção na constância. De contrapartida, a inconstância atrapalha a caminhada com Deus. A bênção na constância. E a inconstância, o que faz? Começa para. O que vai acontecer? Vai queimar o motor de partida. Vai ou não vai, Zimar? Vai parar. Porque é necessário. Ande mais devagar. It's ok. Ande mais devagar, mas mantenha a sua constância. Constância é frequência também.
Fala assim comigo, constância, Constância é frequência, é frequência também. Frequência em relacionar com Deus, frequência em fazer parte do corpo, frequência em fazer parte do teu grupo pequeno. Constância é frequência. Amém. E eu preciso ser constante até o dia de Cristo Jesus. A constância de Daniel em servir a Deus era reconhecida até por aqueles que não conheciam a Deus. Olha só que coisa. As pessoas olhavam para Daniel e falavam assim, aí vai um homem constante. A maneira que Daniel servia a Deus gerou fé nos outros. Isso impacta a gente, não impacta? Como as pessoas olham para mim? Quando as pessoas olham para mim? Porque nós somos modelos de Cristo, ou não somos? Amém. Você é um embaixador da terra, aqui na terra. Quando Deus quer olhar para a igreja, quando o homem, alguém que não conhece o Senhor, quer conhecer a igreja, ele olha para quem? Por que tem tanto escândalo com pastores e blá 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 blá, e as pessoas se desanimam com a igreja de Cristo? Porque quando elas pensam em igreja, elas pensam em liderança. Nós, o apóstolo Pedro e o apóstolo João falam assim, olha para nós. Olha para nós, pode olhar para nós. Somos falhos, somos limitados, mas pode olhar para nós. Nós representamos a igreja aqui na terra. Tem que se levantar esse povo. Tem que se levantar esse povo para falar assim, eu tenho uma palavra de esperança para você. Amém. Isso é desenvolvido através da constância. Daniel 12:13. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. Uma das coisas que a gente trabalhou com o Caleb desde criança, nós não demos a opção para ele dele não estudar. E eu respeito a todos. Quando eu estou falando isso, eu estou falando de Marciano e Nilka. Você termina o estudo quando você tiver um diploma na mão. Então até lá você tem uma jornada. Mas, se eu ganhar na loteria, não vai ganhar porque a gente joga lá. É necessário constância para chegar até onde Deus te chamou para estar. Às vezes você não desanima, eu sou homem igual a você. Às vezes você não olha para a força do mar e fala assim, rapaz, esse mar está muito revolto. É assim ou não é? Mas aí você entra no barquinho que Jesus está e fala, Jesus, o mar está revolto lá fora. Mas aqui você está seguro, pode seguir em frente. Segue em frente. Segue em frente nessa caminhada. Mateus 24:13. Aquele, porém, que ficar firme, perseverar até o fim, esse será salvo. Nessa caminhada devemos permanecer firmados em Cristo, na fé, na esperança e no propósito que nos foi confiado até o dia de Cristo. Amém. É um processo, é um desafio que todo dia eu sou chamado para desenvolver a minha constância diante das adversidades. E o que desenvolve a constância, sabe o que é? A adversidade. Luta, fornalha, cova de leões, negativas, situações adversas. É quando Deus fecha uma porta, Ele olha para você e fala assim, quero ver se Ele vai seguir batendo até a porta abrir ou se Ele vai desistir. Constância é provada através das adversidades. E por último lugar, o Espírito excelente nos torna luz do mundo. Daniel 2:46. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante de Daniel. Ordenou que lhe oferecessem a Daniel uma oferta de cereais e incenso. O rei disse a Daniel, certamente, ó Deus, certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e Senhor dos reis. Ele é quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. Ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia. Também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Esses meninos que chegaram na Babilônia sem
muita influência, agora eles estavam onde? Em uma posição de destaque. Por que Deus fez isso? Por que Deus pega alguém do anonimato e coloca em uma posição de destaque? Porque Deus quer manifestar através dessas pessoas, ou através dessa pessoa, a glória dele, o reino dele. São pessoas estratégicas, são pessoas que estão em um lugar estratégico, para que naquele lugar, essa pessoa venha governar para Deus, seja a luz do mundo. Você tem uma casa, Deus te deu uma casa. Amém. Essa é a tua embaixada. É ali onde você deve ser luz. A esposa ser luz para o marido ser luz para a esposa, o pai e mãe ser luz para os filhos. É neste lugar, é o primeiro lugar, quando Jesus fala assim, fiquem em Jerusalém. Não saiam de Jerusalém. Não saiam, igreja, não saiam de Jerusalém. Amém. Porque é em Jerusalém que vocês são revestidos de poder. E uma vez que vocês forem revestidos de poder, vão para a casa de vocês. Comecem essa obra dentro da casa. É a Jerusalém, é a sua Jerusalém. Tem Jerusalém que precisa ser colocada em ordem? Tem relacionamento que precisa ser colocado em ordem? Depois de 25 anos eu continuo nessa labuta com minha esposa. Graças a Deus, algumas coisas já passaram, mas tem outras. O Marciano é uma pessoa difícil de lidar. Eu sei. Então eu preciso o tempo todo investir na minha Jerusalém. Mas eu não posso só ficar na Jerusalém. Eu preciso fazer obra na Jerusalém, mas eu preciso ir para a Judeia também. Eu preciso olhar para os meus relacionamentos que estão em minha volta e ver se eles estão quebrados. Nós passamos por uma tormenta grande, onde Deus queria nos quebrar pelo meio e ao quadrado. E muitos sofreram, ou não sofreram? Então agora Deus está nos restaurando. Hoje a igreja começou a entrar num ambiente saudável. Mas é preciso manter isso. É preciso olhar para o lado e ver os meus relacionamentos estão saudáveis. Porque senão não adianta nem ofertar. Jesus fala assim, eu não estou bem com a Sueli. Jesus fala assim, leva a tua oferta até o altar, deixa a tua oferta lá no altar e vai te reconciliar com o seu irmão para você ser luz da terra. Porque como que eu vou brilhar? Você acha que Deus vai pegar uma pessoa com relacionamento, todos os relacionamentos quebrados, e vai colocar em lugar de destaque? Vai colocar sobre o monte? Você acha que Deus vai fazer isso? Não vai. Ajeita os teus relacionamentos, começando pela tua casa, começando pelos relacionamentos que estão em tua volta. E depois sai, vai para Samaria, até os confins da terra, porque quando você fizer isso, a luz de Cristo vai brilhar em ti e através de você. Amém. Eu falo isso por quê? Em amor. Porque essa é a verdade que transforma. Amém. Essa é a verdade que faz a luz de Cristo brilhar na sua e na minha vida. Daniel, Azarias, Ananias e Misael foram colocados na Babilônia em um lugar alto porque eram a luz daquela geração. Amém. Jesus chegou na plenitude dos tempos dizendo que ele é a luz do mundo. Depois ele envia os seus discípulos para serem luzeiros do mundo. Mateus 5,14. Agora vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder. Não tem como você esconder uma luz. Por que a luz é colocada no lugar alto? Ela está no teto. Tem luzes no chão? Tem luzes no chão, não tem? Mas ela ilumina da mesma quantidade que uma luz que está no teto? Não. Então a luz ela é colocada em um lugar de destaque. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada em um alto monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas em um lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Que ilumina bem todos os que estão na... Fala, o que ilumina bem todos os que estão na casa. Essa luz ela vai iluminar, ela vai trazer esclarecimento, ela vai dar direção. Essa é a luz de Cristo. Ela ilumina bem. Ela traz direção.
Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam, olha só, para que vejam as obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Quem está na luz vê as obras que está fazendo. Quem não está na luz não consegue ver o que ele está fazendo. E tampouco aqueles que estão em volta dele não conseguem ver, porque a luz está apagada. É necessário acender a luz de Cristo. Uma vez que a luz de Cristo ela é acesa, as pessoas que estão em sua volta, elas vão reconhecer a obra, não a sua vida, elas vão reconhecer a obra que Cristo está fazendo na sua vida. E vão glorificar através da obra que Deus está fazendo em você. Era isso que estava acontecendo com esses meninos, lá na Babilônia. Esses meninos, eles foram guiados pelo Espírito Santo de Deus. Conclusão. Desculpe, tem um outro note que eu quero ler. Jesus disse aos seus discípulos, vocês são a luz do mundo, pois eles têm a luz do mundo porque o reino de Deus está dentro deles. A lamparina típica do lar judaico era relativamente pequena. Era uma lamparina pequena. Você se sente assim, uma lamparina pequena? Sente, Rosê? Às vezes. É isso mesmo. A lamparina pequena. Mas ela é colocada em um lugar, em uma posição estratégica, que oferece o máximo de iluminação. Conclusão. Jesus declarou que não iria nos tirar do mundo. Ele não vai nos tirar dessa Babilônia. Esse é o mundo caído que nós estamos vivendo hoje. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que a igreja está aqui. Se a igreja perdeu o brilho de ser igreja, e a igreja, quando eu falo igreja, eu não estou falando só dessas pessoas que estão aqui. A igreja é o que o Jonas falou. Nós somos a igreja. No seu trabalho, Fafá, você é a igreja. Lá você precisa estabelecer uma embaixada de Cristo. Para que as pessoas conheçam o teu reino através da tua embaixada. Para que as pessoas venham buscar abrigo na sua embaixada. Quantas pessoas precisam de abrigo e elas procuram a embaixada do país dela, né? Para poder se proteger. Porque quando a pessoa chega naquela embaixada, ali ela está protegida. Aquela embaixada é um terreno, é uma propriedade do país dela naquele local. A proteção na embaixada, a proteção nessas coisas. E esses meninos, eles passaram por muitas situações, mas eles estabeleceram uma embaixada na Babilônia. E essa embaixada fez toda a diferença. Eu podia trocar o nome dessa mensagem falando uma pequena igreja fazendo uma grande obra. 4. Mudaram 3 reinos. Aleluia. Você entende o que a gente está falando? Né? Aleluia. Porque foram guiados pelo Espírito de Deus. Aleluia. E é isso que Deus quer fazer conosco hoje. Amém. Sou uma lamparina pequena, tenho tantas dificuldades. Deus, quando Ele te comprou, Ele sabia de tudo isso. O vaso é pequeno, é de barro, é limitado, é fraco, é tudo isso. Mas dentro dele, dentro desse vaso de barro, existe um poder Aleluia. que é sobremodo excelente. E quando esse poder é revelado para as pessoas, isso transforma a vida das pessoas. Até o rei se prostra diante de Daniel e fala assim: você é alguém que tem o favor de Deus, e eu reconheço isso na sua vida. Mas seria justamente no meio desse cenário caótico que a luz de Cristo iria brilhar através de todos aqueles que são guiados pelo Espírito Excelente. João 16:13. Porém, quando vier quem? O Espírito da verdade. Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará. Olha o que o Espírito faz. Ele glorifica quem? A Jesus. Porque vai receber do que é meu e anunciará a vocês. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu
e anunciar isso tudo a vocês. O Espírito, ele tem esse papel de revelar na terra a vontade de Deus. Por isso que Jesus, quando ensina os seus discípulos a orar, ele fala assim: orem para que o reino do meu Pai seja revelado. Se não houver revelação de reino, não tem como andar no Espírito excelente. É necessário que o reino seja revelado. Aí você fala assim: mas eu já recebi o Espírito Santo. Glória a Deus. Mas o Espírito Santo está te guiando? O Espírito Santo está me guiando? Eu tenho constantemente contato com essa embaixada e me torno alguém que faz ponte nessa terra. Eu sou alguém que consigo vencer a oposição usando as armas que são corretas. Eu sou alguém que consigo perseverar mesmo nas minhas limitações. Eu comecei uma jornada, eu comecei um pacto. Às vezes a gente faz um pacto de andar com alguém. E nós precisamos entender o momento que nós estamos vivendo hoje. Se nós não entendermos esse momento, a gente vai se frustrar. Nós estamos recomeçando a igreja. Fala recomeçando. Recomeçando. Amém. É muito trabalho, é muita persistência. Vamos lá, e vamos de novo, e vamos de novo, e vamos de novo, até a pessoa entender que sobre ela há um espírito excelente. Amém. Porque no segundo não você desiste, fala assim: esse não quer nada com nada. É entender isso daí. Neemias, quando foi levado para Jerusalém, ele sabia a obra que Deus tinha chamado para ele fazer. Você sabe, eu sei a obra que Deus tem me chamado para fazer. Nessa obra é necessário perseverança. Amém. Porque essa obra vai se terminar no dia de Cristo, não é em 15, 20 anos. Insistir em 10 anos, mas e aí? É necessário perseverança. Até que o dia de Cristo, até que essa obra se torne uma obra perfeita. Amém. E é o Espírito que vai te revelando, é o Espírito que vai te mostrando, é o Espírito que vai te capacitando, é o Espírito que vai revelando a vontade do Pai para mim e para você. E para fazer essa obra, não tem como fazer essa obra sem ser guiado pelo Espírito Santo, sem ser liderado pelo Espírito Santo. É receber não e ser liderado pelo Espírito Santo. É receber sim e seguir sendo liderado pelo Espírito Santo. Isso é um desafio grande. Porque normalmente quando eu recebo não, eu linko isso a Deus não está nesse negócio. Quando eu tenho resistência, eu falo: Deus, o Senhor não está nesse negócio. Bom mesmo é quando o Senhor vai dando vitória, uma atrás da outra, né? Mas o processo de provação, ele tão é bom quanto a vitória. E esse processo não tem como eu seguir em frente sem eu ter esse coração. Sem ter esse coração de ser guiado, de ser pastoreado. Você tem um coração de ser pastoreado? Eu tenho esse coração. O momento que nós vivemos hoje, nós vivemos um momento muito complicado. Ninguém quer... Porque como a gente ouve muita coisa sozinho, a gente abastece tanto o nosso ouvido sozinho, porque eu não preciso de ninguém para ouvir hoje. Preciso? Eu me conecto com o mundo através com aquilo que está nas minhas mãos. Então eu escuto muitas coisas de pessoas que eu não conheço, de pessoas que eu não sei, e sabe lá onde eles estão. Aí quando eu preciso me relacionar com alguém, para que alguém invista na minha vida, para que alguém fale uma palavra de amor, para que alguém trabalhe comigo, eu não tenho paciência para ouvir. Eu não tenho paciência porque o meu coração, ele não é um coração, muitas vezes, que é liderado, que é pastoreado. Nós vivemos dias difíceis, gente. Nós vivemos dias difíceis. Se você perguntar para a igreja hoje: quem é teu pastor? Quem está te pastoreando, igreja? Quem é o meu pastor? Quem está me pastoreando? É isso que nós precisamos definir para poder seguir em frente essa jornada. Eu quero ser alguém pastoreado? Ah, mas eu tenho Jesus como supremo pastor. Todos nós temos. Mas eu acabei de falar que Deus na terra, Ele usa quem? Hã? Fica claro isso ou não? Amém. Na terra Deus vai usar. Aí eu com o Espírito Santo me resolvo. Glória a Deus, sim. Bênção. Será que é assim? Será que nós queremos escutar essa mensagem?
Será que nós literalmente queremos ser guiados pelo Espírito Santo? Porque para mim ser guiado pelo Espírito Santo é um pacote que eu preciso entender todo ele, para mim não me frustrar. E nesse lugar, a bênção. Amém. Nesse lugar, a proteção. Quando você é corpo e você faz parte do corpo, você é protegido pelo corpo. Quando você tem uma necessidade, você corre para onde? Para o corpo. Amém. Quando você tem uma bênção, você corre para onde? Para o corpo. No corpo a saúde, no corpo a restauração, no corpo a plenitude. Amém. A cura no corpo. Quantas pessoas foram curadas pela oração de um irmão aqui dentro? Você fala assim, mas não é Deus que cura? É Deus que cura usando as mãos do corpo, são as mãos de Deus que tocam aqui na terra. E eu preciso entender essas coisas. Eu não consigo fazer carreira solo dentro do reino de Deus. Não dá. É uma carreira coletiva. É um corpo. É a justa cooperação de cada parte. Amém. Quando Daniel recebeu a ameaça que ele iria, todos eles iriam morrer. Todos eles iriam passar por essa situação difícil. O que é que ele faz? O que é que ele faz? Ele tinha 4 amigos. Que esse número é simbólico, tá? Ele faz o quê? Ele busca o corpo. Ele busca a igreja e fala assim, gente, está acontecendo isso. Como corpo vamos nos juntar. Como corpo vamos buscar Deus. Quando o rei Josafá, um rei fera, rei de Judá, ele recebe a notícia que os moabitas e os amonitas estavam chegando. A palavra fala que ele teve medo. E buscou quem? Me ajudem, por favor, vocês conhecem a palavra. Ele buscou o corpo, o reino inteiro, para jejuar, para orar, para clamar ao Senhor em prol daquela situação. E o corpo se juntou. E o corpo trabalhou junto. E o corpo se moveu. E a palavra fala que Deus ouviu a oração do corpo e falou para Josafá, Josafá, essa luta já não é mais tua, mas ela é minha. A partir desse momento você vai ver o meu agir nesse processo. Você fala assim, mas é acaso? Não é acaso. É gente que pratica princípios de reino Amém. de Deus. A resposta está nessas coisas. Amém? Quero orar por mim, quero orar por você nesse momento. Vocês recebem essa palavra em amor? Amém. É porque eu também fui muito ministrado por ela. E quero ter esse coração. Quero ser alguém guiado por Deus. E não pelos meus sentimentos. E não pelas minhas necessidades. E não pelos meus traumas, pelas minhas mágoas. Tem como ser liderado pelas mágoas? Tem tudo isso, está tudo aí, faz parte do pacote. Fala, Deus, me dá um novo coração, porque eu quero aprender a ser liderado. Cativa meu coração a tua presença. Coloque-se de pé, por favor. Feche seus olhos. Comece a falar com o Senhor. Olhe para você nesse momento. E não seja alguém muito espiritual, seja alguém consciente. E vê se aquilo que Deus está fazendo é aquilo que Deus te chamou para fazer. Se você tem conseguido escutar a voz do Senhor e tem permitido Deus te liderar nessa caminhada. Que você possa estar pensando um pouco nesse momento. O que nós temos feito como igreja. Eu tenho sido um embaixador de Cristo. Eu tenho sido alguém que tenho me colocado à disposição para poder ser uma ponte na vida de outras pessoas. Que seja uma pessoa que Deus está te mostrando para você
para você levar essa pessoa ao conhecimento de Cristo. Mas você fala assim, mas eu não conheço essa pessoa. Você não conhece, mas Cristo morreu por ela, morreu por mim, morreu por nós. Às vezes a gente caminha e se cansa na jornada e o que a gente quer é simplesmente falar, cansei, quero descansar, quero pensar mais em mim, quero pensar mais nos meus projetos, quero pensar mais na minha família, quero pensar mais, me dei aos outros e agora estou assim, então quero pensar mais em mim. Pode ser que isso tenha acontecido, mas a verdadeira felicidade está em buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Que o Senhor possa trazer cura em nossos corações, que o Senhor possa restaurar a igreja dele. Porque não tem como perseverar até o fim. Não tem como ser luz e sal da terra se essas coisas não forem bem resolvidas no nosso coração. Amém, Jesus. Eu queria, eu não quero te mover, mas onde você estiver, por favor, todos com os olhos fechados. Se juntamente comigo você, nessa manhã, aceita esse chamado de Deus, de ser alguém guiado pelo Senhor, de ser alguém que deseja aprender a ouvir ao Senhor e obedecê-lo não por aquilo que você vê, mas obedecê-lo por aquilo que Ele é. E se você nessa manhã se coloca à disposição de Deus, dizendo, Deus, conta comigo, Deus. Eu quero ser um embaixador nessa terra. Eu quero ser alguém que carrega uma mensagem de reconciliação nessa terra. Eu não tenho capacidade para fazer isso, mas teu Espírito tem. Amém. Obrigado. Gostaria que você levantasse a sua mão. Ninguém precisa ver, é entre você e o seu Deus. Independente da sua jornada, independente da tua posição, independente de quem você é, independente do que você faz. Isso é um pacto que Deus quer fazer contigo e Deus quer fazer comigo. E eu quero orar por mim, quero orar por você, para que Deus possa vir com esse Espírito excelente, que já está em nós, que já habita em nós, fortalecendo as nossas vidas, fortalecendo trazendo cura sobre os nossos traumas, trazendo restauração sobre as nossas vidas, nos dando forças para seguir em frente, nos dando visão para contemplar a obra que Deus tem preparado para nós. Deus, no nome de Jesus, nós queremos te louvar nessa manhã, queremos te bendizer, porque a tua palavra sempre, Deus, é uma orientação viva, é uma orientação que transforma, é uma orientação, ó Deus, que nos mostra, Deus, o teu coração para nós. Muito obrigado, querido Espírito Santo, porque mais uma vez nessa manhã o Senhor nos chama, Deus, para próximo, para andar perto de Ti, para conhecer o Teu coração, para conhecer, ó Deus, quem o Senhor é. Pai amado, e não há como fazer isso, Senhor, se primeiramente o Senhor não nos conduzir, se primeiramente o Senhor não cativar o nosso coração. Nós queremos, ó Deus, entregar o nosso coração nas Tuas mãos. Nós queremos, Senhor, fazer a diferença nessa geração, mas queremos também, Senhor, aprender, queremos também, Senhor, confiar em Deus, porque o Senhor começou uma obra nas nossas vidas e nós queremos seguir em frente até o fim, em nome de Jesus. Enquanto isso, Senhor, enquanto nós adoramos agora de uma maneira especial, Pai, ministra em cada vida, de uma maneira especial, Senhor, ministra aquilo que cada um precisa ouvir, Pai, porque nós estamos aqui, Senhor, e queremos ser guiados pelo Senhor, queremos fazer a diferença, e é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, meu Deus.